abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Enquanto você está procurando na sua Bíblia, eu queria pedir aos irmãos, no nome de Jesus, não caminha, não anda, não sai, não entra. Prepara o teu coração para ouvir Deus falar contigo. Alguns textos bíblicos eu vou citar, a maior parte eu irei citar, mas uns 2 ou 3 versículos eu vou pedir para você abrir esses versículos e eu quero pedir para você participar, para você ouvir Deus falar com você. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Feche seus olhos. Pode ser. Pai, nós queremos agradecer essa oportunidade de podermos ouvir a Tua voz, de podermos ser alimentados pelo Teu Santo Espírito. Pai, eu quero pedir ao Senhor que através da Tua palavra, o Senhor venha trazer vida à nossa vida espiritual, que o Senhor venha trazer um avivamento, um despertamento, que o Senhor venha nos alimentar de maneira que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Deus, tira todo o impedimento, tira todo, Senhor Deus, embaraço, todo atrapalhar do inimigo, tudo que vem, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, para que nós não venhamos compreender as Tuas Escrituras, está repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro as mentes cativas ao Senhor na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos, um texto conhecido, Zaqueu. A Bíblia nos dá algumas informações a respeito de Zaqueu. Uma delas é que Zaqueu era rico. E Zaqueu, ele ouviu da fama de Jesus. Já se falava sobre Jesus em toda aquela vizinhança. E essa fama causou, na verdade, o interesse em Zaqueu de conhecer Jesus, de encontrar Jesus. Todo mundo falando no nome de Jesus. Zaqueu, por curiosidade, a Bíblia diz aqui, na versão que eu li, que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Quem é esse Jesus que tanto falam? E como ele tinha uma estatura pequena, e como Jesus andava rodeado por uma multidão, a Bíblia fala que Zaqueu subiu numa árvore para poder ver a Jesus. Eu queria ministrar hoje sobre o encontrar com Jesus. Quando nós
nos encontramos com Jesus. Nós podemos nos encontrar com Jesus por diversas maneiras. No caso de Zaqueu, Zaqueu encontrou com Jesus pela curiosidade. Ele ficou curioso para saber quem é esse tal de Jesus, e essa curiosidade fez com que Zaqueu pudesse correr atrás de se encontrar com Jesus. As pessoas, elas encontram com Jesus por motivos diferentes. A palavra do Senhor diz que Jairo, ele encontrou Jesus no desespero. A Bíblia fala que Jairo era um homem importante. Ele era da sinagoga. Mas a Bíblia também fala que a filha de Jairo estava à beira da morte. E com a filha na cama, à beira da morte, Jairo foi encontrar com Jesus. Encontrar no desespero. Ele não quis saber o título que ele tinha, ele não quis saber a importância que ele tinha na cidade, ele queria saber que ele estava desesperado. E ele corre aos pés de Jesus e ele diz: olha, vai até a minha casa porque a minha filha está à beira da morte. Ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus disse: então vamos lá na sua casa. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus, caminhando com uma multidão, indo para a casa de Jairo, alguém tocou nele. Um toque de falta de esperança. A mulher do fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus e Jesus reconhece que dele, naquele momento, saiu virtude, saiu poder, e ele para tudo. E ele pergunta: quem me tocou? Foi uma mulher, Jesus, que estava sem esperança. Porque a Bíblia diz que ela já tinha tentado todos os recursos para ser curada. A Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro numa tentativa de cura. Não foi por um mês, não foi por um ano. A Bíblia fala que durante 12 anos ela gastou todos os seus recursos para ser curada. No tempo dela era mais difícil do que no tempo de hoje, porque uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Ela andava na rua, colocava a mão na sua cabeça e gritava: eu sou imunda, eu sou imunda. Para que as pessoas não tocassem nela, para que as pessoas não chegassem perto dela, para que também não fossem contaminados. Mas na falta de esperança, aquela mulher foi encontrar Jesus e ela não quis saber da condição que ela tinha. Ela sabia do objetivo que ela tinha, de encontrar Jesus. Eu disse que diferentes situações, diferentes circunstâncias fazem nós encontrarmos com Jesus. Seja a curiosidade, quem é esse tal de Jesus, seja o desespero, porque a medicina já disse que não tem mais solução, seja a falta de esperança depois de tantas tentativas, seja o interesse próprio, como aquele jovem rico que foi encontrar Jesus. E ele tinha um interesse próprio, o interesse dele era ir para o céu. Ele disse: bom mestre, que faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Aquele jovem, ele foi ao encontro de Jesus, porque ele estava interessado na salvação. Ele estava interessado em garantir a sua salvação. A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, que também um homem importante chamado Nicodemos foi ao encontro de Jesus, e a Bíblia deixa bem claro, à noite, em secreto.
Nicodemos foi encontrar Jesus depois de uma análise bem racional. O que quer dizer isso? Nicodemos parou e pensou. Nicodemos analisou os fatos. E ele também, sendo importante, ele não estava no desespero como Jairo estava, de no meio da multidão se prostrar diante de Jesus. Então ele esperou um momento que para ele era o momento adequado, e ele vai de noite em secreto encontrar com Jesus, depois de uma análise racional, aonde ele disse: mestre, eu percebo que tu vens de Deus, porque os teus feitos, porque os milagres que tu faz, só pode vir de Deus. Quer dizer, Nicodemos, ele para encontrar Jesus, ele fez uma análise, ele viu os fatos, ele observou Jesus, ele observou as curas, os milagres. Então, quando ele foi ao encontro de Jesus, ele estava consciente que para fazer esses milagres só vindo de Deus. No tempo bíblico não é diferente dos nossos tempos. Cada um de nós vai ao encontro de Jesus por uma razão. A palavra do Senhor diz que a pregação de uma mulher trouxe toda a cidade de Samaria para encontrar Jesus. Aquela mulher encontrou Jesus sozinha no poço, e o encontro dela com Jesus fez com que ela saísse apregoando, ela saísse gritando pela cidade: eu encontrei o Messias. E o encontro daquela mulher foi tão especial que fez com que toda uma cidade também fosse ao encontro de Jesus. Então nós vamos ao encontro do Senhor por alguma situação. Existe um ditado popular que diz: quem não vem pelo amor, vem o quê? Nós conhecemos isso bem, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Alguns não vêm pela dor, vêm pelo desespero. Outros vêm por uma pregação, outros vêm por um testemunho, outros vêm por um convite, outros vêm por razões diferentes. Nós temos para encontrar Jesus. Circunstâncias diferentes nos fazem encontrar Jesus. Encontrar Jesus não é difícil. Nós vimos aqui: o pobre encontra Jesus, o rico encontra Jesus, o que tem estudo encontra Jesus, aquele que não tem estudo encontra Jesus, o velho, a criança encontram Jesus, o moço encontra Jesus. Encontrar Jesus não é difícil. A primeira razão pela qual não é difícil encontrar Jesus é porque ele é onipresente. Eu vou dizer isso de novo. A primeira razão que facilita encontrar Jesus é porque ele é onipresente. Sabe o que quer dizer isso? Ele está em todos os lugares. Sabe o que quer dizer isso? É que tem pessoas que encontram Jesus na igreja, outros encontram na escola, outros encontram em casa, outros encontram em lugares estranhos. Mas Jesus, ele é onipresente, e nós encontramos Jesus em muitos lugares. Então, encontrar Jesus não é difícil. A segunda razão pela qual não é difícil encontrar Jesus é porque ele se deixa achar. Jesus se deixa achar. Às vezes nós achamos que foi a dor que fez nós encontrarmos Jesus. Às vezes nós achamos que foi o desespero nosso que nos fez encontrar Jesus. Às vezes nós pensamos que foi o convite que nos fez encontrar Jesus, mas a verdade é que Jesus se deixa achar. A palavra do Senhor diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus estava atravessando a cidade, sabe para quê? Para Zaqueu encontrar Jesus. Sabe por que Jesus passeia na igreja? É para nós encontrarmos a Ele. Eu vou dizer isso de novo. Sabe por que Jesus passeia na igreja? É para nós encontrarmos a Ele.
E se alguém pensar, que história é essa de Jesus passear na igreja? Será que Jesus vai perder tempo com isso? Não, ele não perde tempo não. Ele não faz nada para perder tempo. Jesus, ele é dono do tempo. E se você acha que ele não passeia na igreja, leia a carta, as cartas que foram escritas às igrejas de Apocalipse, e diz que ele passeia no meio das igrejas. Sabe para quê? Para nós encontrarmos a ele. Então, Jesus, ele se deixa achar. Aquela mulher no poço de Jacó, ela encontrou Jesus porque Jesus colocou Samaria na sua agenda. Não precisava passar em Samaria, para onde Jesus estava indo, mas ele se deixa achar, e ele passou pelo poço de propósito, para ele ser encontrado por aquela mulher. Ele pregou para ela, e ele ficou ali no poço de propósito, para a cidade encontrar com ele. Ele podia ter ido embora, quando ela foi anunciar, mas Jesus, ele passeia. Jesus, ele entra no caminho de Damasco também, para se deixar achar. Jesus, ele entra no caminho de Emaús, para se deixar achar. Jesus, ele entra no nosso caminho, para nós encontrarmos ao Senhor. O Senhor, ele se deixa achar. Encontrar Jesus não é difícil. Algumas pessoas pensam que só encontramos Jesus na igreja. Está muito enganado. Algumas pessoas pensam que só encontramos Jesus no sábado à noite ou no domingo de manhã. Está muito enganado. Encontrar Jesus não é difícil. Você concorda comigo? Diz um amém se você concorda comigo. Amém. Agora, o interessante é que o sumo sacerdote Anás e o sumo sacerdote Caifás também encontraram Jesus. E resolveram matá-lo. Pilatos também encontrou Jesus e lavou as mãos. Os soldados também encontraram Jesus e zombaram dele. O jovem rico, interessado na salvação, encontrou Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que depois desse encontro, o jovem saiu triste e foi embora triste. Os moradores da cidade de Gadara, dos gadarenos, aonde Jesus foi para encontrar um endemoniado com uma legião de demônios. A Bíblia deixa bem claro que aquele homem que estava aprisionado, endemoniado, acorrentado e nu, quando ele encontra Jesus, a Bíblia diz que quando a cidade chegou, aquele jovem estava sentado e no perfeito juízo, porque os demônios haviam saído. Aquele jovem encontrou Jesus e a cidade de Gadara também encontrou Jesus. Mas quando a cidade encontrou Jesus, o texto bíblico diz que a cidade implorou para Jesus ir embora. A cidade implorou. E se você ler em Lucas, você vai ver bem claro o texto dizendo, depois que eles viram aquele homem sentado no são juízo, eles imploraram para Jesus ir embora. Encontrar Jesus não é difícil. Agora, será que é por isso que nós chegamos, às vezes, num culto, na igreja, e de repente, pessoas choram, e quando é feito um apelo, essas pessoas secam as lágrimas, dizem, hoje não,
talvez numa outra oportunidade. Às vezes é feito um apelo para se aceitar a Jesus e pessoas vêm chorando na frente. Outros dizem, ainda não. Outros dizem, não quero. Você não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não, não quero. Não encontrou Jesus? Encontrou. Quando o grupo de louvor estava ministrando, estava até chorando. Quando estava sendo ministrada a palavra, o coração estava ardendo. E aí quando se chama, você não quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, como dono da sua vida? Não, ainda não, não estou preparado. Outros vêm chorando. E por que não dizer que num culto, uns choram sem estarem tristes, enquanto o outro do lado não sabe a razão do choro nem do sorriso? Será que Jesus está presente? Será que nós encontramos Jesus no culto? Porque a palavra do Senhor diz que aonde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E a palavra do Senhor também diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que tudo que sai da boca de Deus não cai ao chão, mas prospera naquilo que foi enviado. Então, se a palavra de Deus diz que Deus está presente, Deus está presente. Deus está presente. E aí, qual é a diferença? Uma multidão andava atrás de Jesus. A princípio, preocupado ou maravilhado pela multiplicação dos pães. Mas depois eles foram saciados pela palavra de vida eterna. E Jesus disse, eu sei que vocês não estão atrás de mim mais por causa dos pães, mas pela palavra que eu tenho vos pregado. Quando Jesus prega aquela mensagem, aquela pregação, aquela ministração, que as pessoas saíram e disseram, essa pregação é muito dura para ser ouvida. Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês não vão também? Pedro se levanta e fala, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, o que faz a diferença? Se nós sentimos Jesus ou não, se nós sentimos o toque do Espírito Santo ou não. Qual é a diferença para um salmista salmodiar e dizer, eu encontrei os teus altares, Senhor, e mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar? Escuta, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Qual é a diferença de alguém que não quer sair da presença de Deus depois de ter encontrado com Jesus, para alguém que fica olhando o relógio e não vê a hora de acabar? Eu estou ministrando aqui sem sombra de dúvidas. Todos nós encontramos Jesus. Todos nós que estamos aqui, pessoas que estão nos acompanhando online, todos nós encontramos Jesus. Agora, qual é a diferença de alguém que se alegra na presença de Jesus? Qual é a diferença de alguém que não consegue ver de um jeito, não consegue ver de outro? Então sobe na árvore para ver, sobe no telhado, faz um buraco, faz alguma coisa para poder encontrar o Mestre. Qual é a diferença? Qual é a diferença de uma multidão que está sem saber o porquê?
nessas passeatas, nesses protestos que acontecem, a gente vê muito no Brasil e em muitos lugares, os repórteres às vezes chegam nas pessoas e dizem: o que você está fazendo aqui? Não sei. Não sei. As pessoas estão protestando, não sabem o quê. Por quê? Estão sendo levados pela multidão. Estão sendo levados pela multidão. Agora Jesus disse: olha, essa multidão aqui, olha, não anda atrás de mim mais por causa do pão. Pode ser que alguém veio pelo desespero, mas quando encontra Jesus de verdade, seja na alegria, seja na tristeza, seja como o profeta disse: ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja animais no currais, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Alguém veio por curiosidade, mas encontrou Jesus e tudo mudou. Alguém veio por um testemunho, mas encontrou Jesus, tudo mudou. Alguém veio porque uma mulher estava pregando na cidade, mas quando aquela cidade veio, disse: nós não acreditamos mais pelo que você falou, mas nós acreditamos porque nós estamos vendo quem Ele é. Que coisa linda! Que coisa linda é você ser levado pelo pai, pela mãe à igreja. Mas o dia que você chegar: pai e mãe, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque não é mais pelo que vocês têm me ensinado, mas é pelo que eu tenho experimentado com Deus. Maravilhoso é nós encontrarmos Jesus e vir ao culto é uma alegria, e vir ao culto é uma festa, é uma oportunidade, é um privilégio, é um desejo do nosso coração. Porque se eu encontrei Jesus, eu quero que você imagine isso. Se eu encontrei Jesus, eu tenho Jesus, você tem Jesus. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você tem Jesus, eu tenho Jesus. A gente chega aqui e vira o quê? Vira uma festa, não vira não? Vira ou não vira? Agora, eu disse aqui que muitas pessoas encontram Jesus. Eu disse aqui que encontrar Jesus não é difícil. Pelo contrário. Encontrar Jesus é fácil. Agora, uns saem curados, outros saem decepcionados. Uns saem libertos, outros saem com 7 vezes pior do que estava. Uns saem alegres, outros saem tristes. Você consegue perceber isso na Bíblia? Agora eu preciso que você abra comigo um texto, na carta de Tiago, para nós sabermos qual é a diferença. Se encontrar Jesus é fácil, por que às vezes seguir a Jesus é difícil? Responde isso. Se encontrar Jesus é fácil, por que seguir a Jesus é difícil? Tiago, capítulo 4. Versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e o quê? Versículo 8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A diferença está aqui.
Encontrar Jesus, uma multidão encontrava todo dia. Com interesses diferentes, com circunstâncias diferentes, com necessidades diferentes. Encontrar Jesus é fácil. Agora você quer ter alegria em servir a Deus? Você quer ter alegria em vir à igreja? Você quer ter alegria em testificar? Você quer fazer como essa mulher que saiu do poço de Jacó, depois de encontrar Jesus, e foi trazer uma cidade toda aos pés do Senhor? Aproxime-se de Deus. Encontrar você já encontrou. Agora Jesus está dizendo, vem, vem. Aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de vocês. O problema está aqui, o problema é que nós temos medo de nos aproximarmos do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi preso, a Bíblia deixa bem claro e diz, Pedro acompanhava Jesus de longe. Por que ele acompanhava de longe? Por que ele acompanhava de longe? Porque ele estava com medo. Sabe o que a Bíblia fala sobre medo? Que o amor supera o medo. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, a princípio os discípulos ficaram com medo. O que Jesus disse? Não temam, sou eu. Pedro disse, Senhor, se és tu, então fala para que eu vá. O que Jesus falou? Vem, Pedro. Vem, porque se aproximar de Jesus são experiências novas. Se aproximar de Jesus é andar no sobrenatural, experimentar coisas novas. A Bíblia fala que nós nascemos de novo. Sabe para quê? Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Para andarmos em novidade de vida. Sabe quando a sua vida está o mesmo? Sabe quando a sua vida está uma rotina? Sabe quando a sua vida não tem novidade? Quero te dizer, aproxima-se de Jesus, que um monte de coisa nova vai acontecer. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Tem muita gente seguindo a Jesus de longe. Encontrarmos Jesus no desespero não é o problema. Encontrarmos Jesus por interesse não é o problema. Encontrarmos Jesus na dor não é o problema. Encontrarmos Jesus em qualquer situação não é o problema. O problema é que quando nós encontramos Jesus, Jesus nos chama. Nos chama para uma intimidade. Nos chama para um relacionamento. A palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento havia um véu que separava o lugar santo do santíssimo. E naquela separação, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício na presença de Deus. Quando Jesus sobe a cruz do Calvário e ele diz, Pai, está consumado. O que aconteceu com o véu? O que aconteceu com o véu? O que quer dizer isso? Que nós podemos nos aproximar do Senhor. Somos fracos, somos frágeis, pecamos, erramos, vacilamos, mas Jesus já tem a provisão. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos chama, Ele nos atrai, Ele nos convence para nós chegarmos e nos aproximarmos dEle. E quando nós nos aproximamos dEle, num culto de adoração a lágrima desce, o sorriso sai, o coração bate mais forte, porque na presença do Senhor há alegria. Porque na presença do Senhor há entusiasmo.
Porque na presença do Senhor há vida. Porque na presença do Senhor o relógio não tem importância. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos chama para coisas novas. O anjo aparece ao profeta e a Bíblia diz que ele mediu 1000 côvados e disse para o profeta: vem sobre as águas, vem nas águas. E o profeta foi, e quando ele foi, o anjo mediu mais 1000 e disse: vem, e ele foi. E a Bíblia diz que a água já dava no joelho, e depois ele mediu mais 1000 e disse: vem, e ele foi de novo. E a Bíblia diz o quê? Que as águas estavam aonde? No lombo. E o anjo mediu mais 1000 côvados e disse: vem. E ele disse: não posso, porque são águas profundas demais para mim. Mas o texto diz: e ele me pegou pela mão e me levou e me trouxe de volta e me colocou às margens do rio. Porque quando nós queremos nos aproximar do Senhor, quando nós queremos chegar mais próximo dele, quando chegar no nosso limite, ele pega na nossa mão, ele nos leva e ele nos traz em segurança. Nos leva para onde, pastor? Nos leva para lugares novos, para lugares com novidade, nos leva para lugares seguros. Agora que você encontrou Jesus, fica um apelo. Chega mais perto dele. Não serve Jesus de longe, não. Para de servir o Deus dos teus pais. Eu vou dizer isso de novo, que é profético. Para de servir o Deus dos teus pais, deixa ele ser o teu Deus. Para de servir o Deus da tua esposa, deixa ele ser o teu Deus. Para de servir o Deus do teu marido, deixa ele ser o teu Deus. Para de servir o Deus da igreja do pastor Sandro, deixa ele ser o teu Deus. Como é que você faz? Se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus. E como é que se aproxima? Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível o quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer. Jairo, no desespero, ele disse: minha filha está à beira da morte. Quando Jesus para atender aquela mulher do fluxo de sangue, algumas pessoas chegam para ele e falam: não perturba o mestre, a menina já morreu. Sabe o que Jesus disse? Não dê ouvido para eles. Não dê ouvido para eles. Quando chegou lá na casa, o pessoal estava chorando. E Jesus disse: a menina está dormindo. E quando ele disse isso, o pessoal começou a rir. Sabe o que Jesus falou? Sai os incrédulos. Sai os incrédulos. Jairo, você crê? Ele disse: eu creio. Então saia os incrédulos. Pedro, você crê? Eu creio, então vem comigo. João, você crê? Eu creio, então vem comigo. Tiago, você crê? Eu creio, então vem comigo. Ele entra no quarto e ele olha para a menina e diz: Talita, come, menina, levante-se. Porque Jairo creu. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer. É impossível agradar a Deus sem fé. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer. Crer. Crer no quê? Em Jesus Cristo. Eu acho que já está na hora de eu acabar, porque já começou a andar. Eu vou acabar, que eu não quero ninguém mais andando.
Sem fé é impossível. Encontrar com Jesus é fácil. Não é suficiente. Não é suficiente. Muitas pessoas encontraram com Jesus. Mas algumas tomaram decisões. É necessário tomar decisão. É necessário tomar posição. É necessário fazer a nossa parte. Eu não sei se você está entendendo que Jesus, ele já fez a dele. Ele já entrou no nosso caminho. Ele já nos perdoou dos nossos pecados. Ele já nos lavou. Ele já nos purificou. E agora ele está dizendo, vem, vem, vem. E aí eu digo, não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, não vou por causa... Aí é problema meu. Porque quando Jesus diz, vem, pode descer do barco, porque você não vai afundar. Quando Jesus diz, vem, ele segura pela tua mão. Pode passar pelas águas, não afunda. Pode passar pelo fogo, não se queima. Quando Jesus diz, vem, pode ir. Como? Pela fé. Pela fé. Que coisa é essa de fé? É o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas não podemos ver. Mas não podemos ver. Nicodemos, ele analisou os fatos. Ele viu a cura. Ele viu o poder de Deus. E no poder de Deus ele tomou decisão. Sabe o que quer dizer isso? Que mesmo você estando fraco, você pode tomar uma decisão. Mesmo você não sentindo nada, você pode tomar uma decisão. Mesmo você gelado, igual um pinguim, você pode tomar uma decisão. E Jesus vai abençoar essa decisão. Se você tomar a decisão. Jesus entra no caminho dos discípulos de Emaús. E a Bíblia diz o quê? Eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram. Não reconheceram Jesus. Andaram com Jesus o dia inteiro. E não reconheceram. E falaram, e contaram história. E Jesus conversando com eles, eles não conheceram o Senhor. A Bíblia diz que teve uma hora que Jesus fez como quem ia para o lado, para uma outra estrada, por um outro caminho. Lembra que eu disse que Jesus se deixa achar? Lembra? Olha, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram, mas mesmo sem reconhecer, eles disseram para Jesus, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada eternamente. Como é que termina? Fica, Senhor, meu Salvador. Mesmo sem conhecer, mesmo sem reconhecer, sabe o que quer dizer isso? Eu posso chegar aqui fraco, eu posso chegar aqui sem força, eu posso chegar aqui sem fé, mas eu posso dizer, Jesus, eu estou aqui, Jesus olha para mim, Jesus não me deixa desse jeito não, Jesus, o Senhor entrou na minha vida, não foi para eu te seguir de longe, se você fizer isso, Ele faz que vai, mas não vai, Ele fica. E sabe o que acontece quando ele fica? Ele parte o pão. E sabe o que acontece quando ele parte o pão? As escamas caem. E sabe o que acontece? Ele se revela para nós. E quando ele se revela, a gente fala assim, Ana, será que não ardia o nosso coração? Será que não ardia o nosso coração quando o louvor cantava? Você está fraco, clama. Você está sem fé, clama. Você está se sentindo abatido, clama. Mas toma uma posição. Josafá disse, Deus,
eu estou com um problema sério. O inimigo vem contra mim e há uma multidão. Em mim não há força. Em nós, ele disse, em nós não há força. Olha que coisa linda. Mas os nossos olhos estão no Senhor. Para de usar a tua fraqueza espiritual como muleta, como desculpa. Como desculpa. Se você está fraco, se você está doente, Jesus vem para os doentes. Então tem gente se encostando na fraqueza e parece que está gostando da fraqueza. Parece que não lê a Bíblia, porque a Bíblia diz que é na fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Jesus quer que você se aproxime dele. Para quê? Para ele se aproximar de você. Para quê? Para você servir a ele. Não ao Deus do teu marido, não ao Deus da tua esposa, não ao Deus dos teus filhos, para você servir a ele. Como ele vai se revelar para você? As escamas vão cair, teu coração vai bater mais forte, vai ter alegria. Vai ter alegria. Servir a Jesus não é obrigação. Servir a Jesus não é obrigação. Era uma mensagem tão bonita. Tem gente que acha que está fazendo favor para Jesus, fazendo favor. Tá não. Tá não. Tem gente que acha que é difícil servir a Jesus. Está achando difícil servir a Jesus? Vai seguir o conselho de Josué. Josué falou a mesma coisa que a Jane falou na ministração aqui. Josué falou assim, ó, coloca a mão na tua consciência, olha para a tua vida e vê se Deus não é bom. E vê se Deus não é bom. Se você tiver coragem de olhar para a sua vida, você vai ver que Deus é bom. Você vai ver que Deus é bom. Aí sabe o que Josué falou? Agora, se Deus for bom, sirva a Ele. Se Ele não for, deixa. Olha que coisa legal. Deixa. Vai-te embora. Jesus só estava de passagem mesmo na tua vida. Era só passar para você ver a banda passar e acabou. Agora, se você tem experimentado a bondade de Deus, serve a Ele com alegria, porque servir a Deus é alegria, é gozo, é paz. A Bíblia fala, é alegria no Espírito. Amém? Vamos nos colocar de pé.